Olá, bom dia! Começa agora mais um canal CRV Lagoa. No programa de hoje nós vamos receber aqui no estúdio o Francisco Oliveira. Ele que é gerente de raças puras e produção corporativa da CRV Lagoa e vai conversar com a gente sobre fertilidade em rebanhos Jersey. A gente volta daqui a pouco. O CRV Lagoa de hoje está no ar. A evolução do seu rebanho merece a avaliação genética do maior e mais completo centro de performance do Brasil. Avalie seus animais, fortaleça sua marca e valorize sua seleção. As inscrições para o CP CRV Lagoa 2016 já estão abertas. Mais que uma avaliação genética, o CP é uma oportunidade real de bons negócios. Inscreva seus animais e receba avaliações completas de características produtivas e econômicas. Bom dia, conforme eu anunciei agora há pouco, está aqui ao meu lado Francisco Oliveira. Para nós aqui é o Chicão, né? Perfeito. Mas está aqui o Francisco que vai conversar com a gente sobre rebanhos Jersey, né? E fertilidade também, aí um assunto mais específico. Sim. Seja bem-vindo ao nosso programa, Francisco. Muito obrigado, Matheus. Um bom dia para você, um bom dia ao nosso cliente, ao amigo produtor. Vamos falar hoje sobre fertilidade, que é um assunto bastante importante, um assunto crucial para a atividade de leite, em especial aqui para os nossos clientes da raça Jersey. Bom, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, essa nossa conversa, eu quero uma perguntinha simples, mas objetiva para a gente começar. O que é fertilidade e qual a importância dela no rebanho? Matheus, fertilidade, ela quer dizer o quanto aquele animal tem a capacidade de ficar prenhe, ou seja, de emprenhar, de gerar uma nova gestação. Por que da importância dela? A gente sabe que o animal iniciar a lactação, né, que era para iniciar toda uma produção de leite, ela precisa emprenhar, né? E hoje, cada dia que passa com essas mudanças climáticas, a temperatura aumentando cada vez mais, essas desordens do clima, a gente sabe que o dia a dia, a gente fazer uma vaca emprenhar, fazer com que ela fique prenha, está sendo cada vez mais difícil, né? Então nós temos que dar muita atenção a essa característica, realmente trabalhar pesado, visando vacas férteis, ou seja, aquelas vacas que vai parir e num curto período de tempo ela vai emprenhar. Se ela conseguir fazer isso, o ideal é que ela pare e tenha um parto a cada ano, num intervalo de 365 dias. São vários fatores que influenciam, né, a fertilidade e muitos deles causados por fatores ambientais, a gente vai discutir isso aqui ao longo do programa, mas a fração da genética também contribui, ou seja, o touro tem um impacto pequeno, mas tem um impacto na fertilidade das suas filhas, na fertilidade de um rebanho como um todo. Bom, Francisco, como que o produtor ele consegue melhorar a questão da fertilidade no rebanho? Olha, como eu falei, são várias causas, né, Matheus? Causas nutricionais, ele necessita, esse rebanho tem que estar com a dieta muito bem equilibrada, esse rebanho tem que estar se alimentando bem. O cio, a gente é uma frase que a gente ouve muito a campo aí, que o cio entra pela boca, né? Vaca que passa fome, vaca que tem carência nutricional, tem uma grande dificuldade de emprenhar, né? O organismo dela, a natureza é muito sábia. Ela vê que ela não está conseguindo se manter, a natureza é sábia. Ela fala assim, eu não vou aumentar a minha espécie se eu não estou num ambiente que eu não consigo, que eu não estou conseguindo me manter vivo, né? Então, a nutrição é um fator muito importante, tá? O manejo como um todo, o manejo sanitário, vacinas de doenças específicas da reprodução, esse rebanho também tem que estar muito bem manejado na parte sanitária, tá? O clima, agora na época do período chuvoso, em dias muito quentes, né, as taxas de concepção caem geralmente nessa época. Agora a gente estamos terminando aí o ciclo da chuva, o ciclo do calor, estamos começando aí a iniciar, quem mexe com leite sabe, agora as médias de leite começam a aumentar da agora para frente e, consequentemente, as taxas de concepção agora fica um pouco mais fácil da gente poder trabalhar a questão da fertilidade, né? Mas a fração genética também, Matheus, ela é muito importante, ela é crucial, tá? É uma característica de baixa adaptabilidade à fertilidade, ou seja, ela sofre mais ação do meio ambiente,
fatores que eu falei aqui, fatores de nutrição, fatores de sanidade e de manejo, mas ela sofre uma ação também da genética, ou seja, aquele produtor que está tendo dificuldade em emprenhar suas vacas, está com intervalo entre partes muito grande, ele tem que começar a observar desde a nutrição, passando pelo manejo sanitário, passando também pela genética, ou seja, ele não vai conseguir melhorar a fertilidade no seu rebanho se ele não conseguir melhorar nutrição, sanidade e genética. E na parte de genética, nós temos touros dentro da nossa bateria que são muito importantes, que são touros realmente melhoradores para a fertilidade, ou seja, as filhas desses touros têm fertilidade boa, ou seja, aquelas vacas que parem, dão à luz, começam um período de lactação e logo depois desse período, por um curto espaço de tempo, elas já começam a ficar prens. Automaticamente, né? O produtor que se preocupa com esses fatores que você acabou de dizer, ele tem uma lucratividade maior no futuro, né? Sim, ele tem uma maior lucratividade. Por que dessa maior lucratividade, Matheus? Se ele tem uma vaca parindo a cada intervalo de 365 anos, que é o nosso período ideal, tá? Essa vaca vai trazer para ele uma cria por ano, tá? Então, ou vai trazer um bezerro ou uma bezerra. Se for uma bezerra, logicamente que ela vai trazer mais bezerros ao longo da sua vida, tá? E se ele tem esse período, esse parto a cada um ano, tá? Consequentemente, essa vaca vai ter um pico de lactação muito maior. E nesse pico que ela produz mais leite, ou seja, essas vacas vão produzir uma maior quantidade de leite, essas vacas vão permanecer por mais tempos, por longos períodos dentro da propriedade, produzindo uma grande quantidade de leite. Legal. E a gente trouxe aqui alguns touros, né, da bateria Jersey e da CRV Lagoa, para a gente falar um pouquinho mais sobre eles. Sim, eu queria começar pelo Major, né? Sim, vamos começar aí pelo Major. A gente vai discutir aqui o porquê que o Major realmente é um touro que contribui. As filhas do Major são vacas que vão parir e emprenhar num curto período de tempo. A gente chama lá o período de serviço. Esse período de serviço tem que ser pequeno. E um dos touros da nossa bateria aí, que a gente pode ver, o Major, é um touro que já está disponível aqui há bem tempo na nossa bateria. Nós temos sêmen dele disponível. O pessoal tem usado, tem gostado muito de usar o Major, um touro que tem boa fertilidade. A gente pode estar vendo aí a foto do Major acompanhando. O Major tem uma fertilidade de filhas boas, ou seja, as filhas do Major, para aquele produtor que está tendo problema com fertilidade do seu rebanho, ele pode utilizar o Major, que consequentemente a fração da genética responsável pela fertilidade, o Major é um touro que vai estar incrementando, tá? Quais os outros tributos também que o Major traz, Matheus? A não ser só a fertilidade, a gente está vendo fotos da mãe dele aí, tá? Essa vaca foi 4 vezes recordista de produção, tá? A gente vê a vaca, uma vaca forte, com bom sistema mamário, uma vaca comprida, com uma boa profundidade, uma boa abertura de peito, tá? Então, além disso tudo do Major contribuir na questão de fertilidade, também ele vem de uma vaca, é filho de uma vaca com extremamente produção, ou seja, o Major ainda consegue transmitir uma boa parte de produção. O Major também tem sanidade, as filhas deles têm uma capacidade de emprenhar muito fácil, como eu já falei aqui, são vacas saudáveis e vacas eficientes também, que têm uma boa capacidade de converter aquele alimento em produção de leite. Legal, a CRV Lagoa tem, né, o sêmen convencional do Major a R$ 27,00 o preço de lista, né? Sim. Mas se quiser a dose, né, acima de 20 doses, o preço cai para R$ 21,00. Então, se você tem interesse em comprar, em adquirir o sêmen do Major, você pode estar entrando em contato aqui diretamente na central com o nosso departamento comercial, ou você pode entrar em contato aí na sua região. Nós temos representantes em todos os estados do Brasil. Entre em contato com o seu representante local aí e fala assim, eu vi o programa, eu quero comprar a filha do Major, poderia fazer um pedido, a gente vai estar aí disposto a atender da melhor maneira possível. Tá certo, vou lembrar o telefone aqui, é o DDD 16 2105 2267. Então, se você se interessou, é só ligar nesse número ou entrar no site também, crvlagoa.com.br. Vamos falar de mais um touro, Francisco, que é o Dimitri. O Dimitri, Matheus,
Bem lembrado, o Dimitri é um lançamento. Nós estamos trazendo aí a nossa seleção da CRV lá nos Estados Unidos. Nós temos esse programa de seleção da raça Jersey nos Estados Unidos e também em outros países. E o Dimitri está sendo lançado aí no nosso novo catálogo, que foi lançado agora recentemente. Estamos trazendo aí também a sêmen do Dimitri, né? É um touro genômico, é um touro que ainda não possui filhas avaliadas, mas quais são os pontos fortes do Dimitri, Matheus? Além desse incremento na fertilidade de filhas também, o Dimitri tem muita vida produtiva, ou seja, ele traz também muita longevidade, além de fertilidade, vacas são longevas, né? Ele consegue unir essas duas características, agrega também tipo, um touro que traz tipo funcional no rebanho, uma vaca que não tem um bom tipo, ela não tem uma boa longevidade, consequentemente não tem uma boa fertilidade. Então o Dimitri é um touro que não só agrega em fertilidade, mas ele também agrega em várias outras características, tá? Destaque também para sanidade, para eficiência, com uma ótima vida produtiva, como eu já mencionei aqui. Legal, e o Dimitri, nós temos aqui também, né, o sêmen convencional dele, R$ 55,00 o preço de lista, e acima de 20 doses o preço já cai para R$ 38,00. Então, o DDD 16 2105 2267 ou crvlagoa.com.br. Francisco, mais um touro a gente trouxe aqui, que é o Kindle. Queria que você falasse também um pouquinho sobre ele. Sim, é outro touro também muito interessante dentro da nossa bateria. Touro selecionado no nosso programa de seleção lá nos Estados Unidos. O Kindle, dentro desses 3 touros que eu selecionei aqui para a questão de fertilidade, ele é o touro com maior potencial de fertilidade em suas filhas. Tá? Ele é 1,8 para fertilidade de filha. O que isso quer dizer, Matheus? Quando um amigo vê lá no catálogo, lá o DPR 1,8, tá? Cada ponto a mais, no caso, ele incrementa 4 dias a menos no período de serviço. Então, as filhas do Kindle, elas emprenham quase que 8 dias a menos do que a média lá do rebanho. Ou seja, elas terão um período de serviço de 8 dias menor, ou seja, um período de serviço curto. Elas vão parir e emprenhar muito rapidamente. Além disso, é uma ótima opção para diminuir consanguinidade, tá? A consanguinidade hoje é um problema sério nos rebanhos bovinos do Brasil, então ele traz essa opção aí de diminuir um pouco a consanguinidade. Ele é de uma linhagem que não foi muito utilizada ainda aqui no Brasil, tem essa opção de diminuir um pouco essa problema de consanguinidade, tem uma vida mais saudável de 15 pontos, ou seja, cada 5 pontos nessa vida mais saudável, nós temos um incremento de R$ 370 a mais de ganho. Ou seja, as filhas do Kindle deixam mais de R$ 1.000 a mais do que a média do rebanho. Ou seja, são vacas extremamente rentáveis, vacas extremamente funcionais e que vão deixar uma boa lucratividade dentro do rebanho. Além disso, também possui ótimos úberes, baixa contagem de célula somática, é um touro bastante... vários atributos aí que com certeza irão trazer bons resultados para quem utilizar ele. Bom, e o Kindle, nós temos também aqui o sêmen convencional na CRV Lagoa, que é R$ 25,00 o preço de lista, e acima de 20 doses, R$ 19,00. Temos também esse diferencial que é o sêmen sexado, né? Sim. Que é R$ 118,00 o preço de lista, e acima de 10 doses o preço já cai para R$ 105. Então, se você se interessou, DDD 16 2105 2267 ou crvlagoa.com.br. Bom, Francisco, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Muito importante a gente vir aqui, ter esse bate-papo, né? Sim, tirar algumas dúvidas. Levar essa informação ao nosso cliente, ao produtor de leite aqui do Brasil. E eu que tenho que agradecer sou eu, Matheus. Muito obrigado. Obrigado a você, produtor, pelo prazer de estar entrando aí em sua residência. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Chicão, mais uma vez. Bom, o nosso canal CRV Lagoa de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!